que está em Lucas capítulo 7. Lucas, ele fala o seguinte: tendo terminado de dizer isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isto, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, digo a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém? Eu quero rapidamente aqui, como é a segunda-feira, trazer alguns conceitos sobre esse texto que nós acabamos de ler. E o primeiro deles tem a ver com os que foram até Jesus, enviados por esse homem, líderes religiosos, que disseram: Senhor, ele merece que faças isto, porque ele ama a nossa nação e ajudou a construir a nossa sinagoga. Nós todos somos chamados para sermos referências no reino de Deus, inspirarmos pessoas, liderarmos por um DNA espiritual que temos. O Espírito de Deus habita em nós. A igreja tem uma promessa de reinar com Cristo, e esse exercício de reino, de governo, de liderança, já é de fato algo que está em nós, e nós devemos executá-lo, exercê-lo no dia a dia. Uma liderança que inspira, uma liderança que orienta, uma liderança que desperta nos outros como uma referência o desejo de fazer semelhante. E como líderes, nós temos uma responsabilidade de entender o que é importante para o Senhor, para a igreja de Cristo. E porque nós amamos pessoas, amarmos o que Deus quer fazer através das pessoas. Eu tenho dito diligentemente que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nunca, absolutamente nunca, faça nada por barganha. E a barganha nem sempre está no que você diz, porque o que você diz às vezes pode parecer uma barganha, mas está na intenção do teu coração. O Ivan, ele disse uma palavra ao Senhor: Senhor, se tu cuidares da minha casa, eu vou cuidar da tua igreja. Poderia ser uma barganha, no sentido de fazer uma negociação com Deus: me paga que eu vou. Mas Deus sabia que não era uma barganha, era uma insegurança, um zelo pela sua casa, um cuidado e uma proteção de alguém que estava dizendo: Senhor, eu cuido do que o Senhor quer cuidar, só me tira a angústia de ver os meus padecendo. Então essa intenção que é sondado pelo Espírito, muitas vezes, eu já preguei sobre isto. A Bíblia Sagrada diz que há poder na palavra, ela tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Mas nem toda palavra lançada é intencionalmente, ou tem o significado, ou tem a intenção daquilo que foi falado. Tem coisa que a gente fala que é da boca para fora. Não estou nem falando da hora da raiva, que a gente fala alguma coisa da boca para fora, porque eu estou falando de coisas que a gente diz mesmo, mas que não é carregada de uma intenção correta. Às vezes até na nossa oração, a gente está orando algo, falando,
Mas quando Deus vem sondar o coração, não converge o que nós estamos dizendo com o que nós realmente sentimos. Então a palavra, ela tem de fato muito poder quando ela é carregada da intenção, do sentimento, das emoções. E é o que Deus sonda. Então nunca faça nada com o Senhor por barganha, porque Deus vai sondar e vai ver um interesse promíscuo por trás daquilo que você ou eu estamos falando. Todavia, tenha certeza de que tudo que você fizer por amor ao Senhor, à sua igreja, o Senhor vai te recompensar por isso. Sempre haverá um depósito diante do Senhor de recompensa daqueles que amam e porque amam, participam. Esse homem não construiu uma sinagoga porque era um religioso. Esse homem construiu uma sinagoga porque amava a nação de Israel, e para a nação de Israel a sinagoga era importante. Então, porque era importante para a nação de Israel, este homem ajudou a construir. Tem coisas que eu não faço porque para mim interessam, eu faço porque é importante para minha esposa, e porque eu a amo, então eu faço por ela. Mas para mim não me interessa, eu vivo muito bem sem aquilo. Tem coisas que para os meus filhos são importantes, para mim é irrelevante, mas tem tanto significado para eles que porque eu amo, eu invisto para vê-los felizes, porque para eles importa, para mim é o amor que eu tenho por eles. Foi isso que esse homem fez. A sinagoga para ele talvez fosse uma coisa estranha, desconhecida, cheio de dúvidas, mas ele amava a nação de Israel, e isto foi um critério para os homens chegarem e dizerem para Jesus: ele merece que faças isso. E a Bíblia diz que Jesus foi com eles por causa disso. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que todos nós podemos nos achegar no trono da graça de Deus, Hebreus 4:12, com toda a confiança, sabendo que ao chegar no trono da graça de Deus com toda a confiança, nós encontraremos misericórdia e graça que nos ajuda no momento da necessidade. Todos nós, em algum momento, necessitaremos ou de graça ou de misericórdia. Como eu tenho dito, graça é Deus dar o que nós não merecemos, misericórdia é Deus não dar o que merecemos. Em algum momento, nós já chegamos com necessidade ou de misericórdia ou de graça. E tem gente que tem um depósito lá. Qual é o depósito? Fui misericordioso com quem não merecia misericórdia. Fui gracioso com quem não merecia graça. Não fui o tipo que efetuei juízos sem misericórdia quando eu podia ser misericordioso. Tem misericórdia. Ou seja, fulano de tal merecia tal coisa, mas não vou dar o que ele merece. Talvez ele mereça ira, vou dar uma bondade. Talvez ele mereça juízo, vou dar uma facilidade. E isso de alguma forma, como diz a palavra, a bondade do Senhor conduz ao arrependimento, e o amor do Senhor constrange. Mas não é só o que você faz pelos outros. Se um dia, por um acaso, todavia, você tropeçar, e é muito comum que todos tropecemos, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, elas são novas a cada manhã. Quando nós nos achegarmos a esse trono de graça, tem lá, na hora da necessidade, tem misericórdia para ele, tem graça para ela. Então, aprenda a amar o que Deus ama. E no que Deus ama, porque você ama o que Deus ama, invista no que é importante para Deus. Invista. Seja o seu tempo, a sua qualidade, a sua capacidade, o seu recurso, a sua habilidade. Invista. Hoje nós tivemos uma aula aqui, alguém que Deus capacitou. O Ivan dá treinamentos de liderança de trabalho, de segurança de trabalho, enfim, área de profissional. Mas é uma habilidade de comunicação, de gestão, de treinamento que ele está emprestando para o Senhor. Porque Deus ama isto e Ele ama
o que Deus ama, então ele investe, e o Senhor está lhe suprindo de forma abundante, vivendo uma vida que não tinha vivido até aqui. Talvez tenha até alguma coisa para te emprestar. Não abusa. Mas a gente nunca vai ganhar do Deus que servimos no dar, gente. Nós nunca vamos ganhar nisso. Então essa era uma qualidade desse homem. O segundo ponto importante é: qual a importância real tem quem te serve? Qual é a importância que tem quem te serve se ele adoecer? Se ele precisar? Se ele deixar de oferecer o seu serviço por uma incapacidade, seja lá qual for, qual a importância que aquela vida tem? Porque hoje não é diferente de ontem e dos dias. Este homem era um centurião. Você sabe o que é um centurião? No Império Romano, um centurião era alguém que comandava uma centúria, que era um esquadrão de 100 soldados. Este homem representava o Império Romano, que era o maior poder daquela época, e era um alta patente no comando do exército de Roma. O que não faltava para esse cara era gente para servi-lo. O que não faltava para esse cara era gente para substituir quem lhe servia. Só que esse camarada nos ensina o valor de quem serve. Qual é o valor que damos àqueles que têm nos servido? Será que nos servem só porque estão performando? Ou vamos nos interessar quando adoecerem, quando precisarem de ajuda? Isso é um fator primordial para a liderança, especialmente a liderança da igreja. Eu vejo muitos ministérios, muitos líderes ministeriais, muita gente que descarta como se fosse um papel usado. Descarta como se fosse um objeto. Descarta. Serviu enquanto tinha saúde, agora que está com problema, troca, porque é mais fácil trocar do que gastar com medicação. É mais fácil trocar, mandar embora, pagar a rescisão, os honorários, do que você ficar cuidando, gastando. Só que o que a gente aprende é: quanto vale uma vida no Evangelho? Quanto vale quem serve? Que nós nos tornemos esses líderes da igreja do Senhor, que são capazes de parar o que estão fazendo, tendo 99 ovelhas bem saudáveis, para, se necessário for, buscar aquela que se perdeu. É bem mais fácil cruzar duas ovelhas e esperar, aqui vai nascer uma cria, aquela lá, azar dela, quem mandou se perder. É mais custoso. Só que esse cara aqui impressiona Jesus por causa disso. Jesus se impressionou, porque era muito mais fácil trocar, mas aquele cara estava interessado e preocupado, intercedendo a Jesus, por conta do seu servo, que havia adoecido. Se você serve, o quão importante você se torna, ao ponto de fazer falta. Porque obviamente esse servo era importante porque ele era proativo, ele era dedicado, ele era diligente, ele era esforçado, ele era resiliente, ele devia tomar atitudes nobres, ele era de confiança, ele era importante. Eu não sei o que Deus colocou na tua vida ainda, se são grandes coisas ou pequenas coisas, mas o que eu sei é que a palavra do Senhor diz: aquilo que vier à tua mão, faça com todas as tuas
forças. Porque maldito é aquele que trata a obra do Senhor relaxadamente. Estava tendo uma conversa ainda há pouco com o Felipe, e a gente conversava sobre isso, sobre o desejo que ele tem de fazer mais, e a inspiração que ele tem em gente que está fazendo mais. Mas aí eu disse a ele, se você conversar com quem te inspira, porque está fazendo mais do que você faz, se ele tiver juízo, ele vai dizer assim, eu estou fazendo menos do que eu deveria. Porque qualquer um que tem juízo sabe que nós, diante do Senhor, nós nunca vamos poder recompensá-lo pelo que ele fez por nós. Agora o Senhor não pede para você fazer o que você não pode, o Senhor pede para você fazer com todas as tuas forças o que lhe foi confiado. E é aqui que está a diferença. Talvez você não tenha muito tempo, gostaria de ter mais tempo, gostaria de fazer mais, gostaria de executar mais. Não dá para fazer, a tua condição de trabalho, de tempo, econômica, de família, o teu relógio, a tua agenda não te permite. Mas no que a tua agenda te permite, o que está nas tuas mãos, por não fazer o que gostaria, não está fazendo o que pode? E fazendo com excelência, se tornando importante, se tornando necessário, se tornando relevante. Esse servo, ele tinha essa qualidade, ele tinha essa característica. Terceiro ponto importante, nós vamos ver este homem enviando algumas pessoas até Jesus, quando Jesus resolveu ir, tomado por um senso de hierarquia, e de reconhecimento do poder e da autoridade de Jesus. Era um centurião romano, reconhecendo a autoridade espiritual de Jesus. Só quem tem autoridade reconhece quem tem autoridade. Quem zomba de uma autoridade? Quem não tem autoridade nenhuma. Quem que você vai ver zombando? De autoridades que Deus constituiu, seja no campo político, no campo militar, no campo eclesiástico, no campo do seu condomínio, da empresa onde você trabalha. Em todos os lugares da sociedade existem hierarquia. Autoridades são constituídas. E quem não reconhece as autoridades constituídas nunca terá autoridade. Talvez será um autoritário, talvez será um dominador, talvez será um imperador, mas nunca será um líder. Esse homem, ele reconhece a autoridade de Jesus. E isso é muito importante na saúde da igreja. Como igreja, nós temos também, dado por Deus, uma organização. Respeitem as autoridades constituídas. Eu hoje sou o pastor da igreja, pastor presidente da igreja. Você nunca vai me ver me atravessando em nenhum ministério. Você nunca vai me ver tomando uma decisão em que eu não honre quem está estabelecido por Deus naquele lugar. Você nunca vai me ver atravessando no ministério de casados, cuidando dos casais sem que o bispo ele saiba. Você nunca vai me ver atravessando no ministério de Conect, seja qual for a teologia, aqui os líderes que eu estou vendo. Se eu ver alguma coisa que eu identifique que não está legal, eu vou chamar o líder e vou conversar com ele, vou pedir para ele organizar para ele, porque a minha função é supervisionar, mas nunca tirar a autoridade dele. Isso destrói todo um projeto. E isso deve acontecer de forma horizontal também. Muitos ministérios não fluem porque não honram o ministério que está do lado. Às vezes a gente vê o que? Uma competitividade, uma competição de vaidades, de egos, de ministérios. Ministérios que deviam ser coesos, porque nós somos divididos em vários ministérios por causa de uma organização, mas nós continuamos sendo a mesma igreja.
O braço tem uma função diferente da perna, mas se o braço for arrancado, a perna vai padecer. Por isso a ideia de corpo. Nós vamos agora ter no próximo domingo uma ação que será comandada pelo Ministério de Artes da igreja, o CI Artes. O teatro vai comandar a missão, mas o teatro não vai conseguir fazer nada se toda a igreja não se somar a ele. Os ministérios, os líderes, os departamentos. Isso só acontece com respeito, sem disputas, sem vaidades. A tua empresa, da mesma forma, o lugar onde você trabalha, se não houver esse respeito, não vai. Esse homem impressiona Jesus porque ele, sendo um centurião romano, esperava-se dele soberba. Esperava-se dele presunção, esperava-se dele o que Pilatos fez. Tu não sabes que eu tenho autoridade? Tu não sabes que eu posso? E ele teve que ouvir de Jesus: tu pode porque o céu te deu, porque se não fosse o céu tu não teria coisa alguma. Esse homem não tem essa atitude. Esse homem diz: eu reconheço a tua autoridade, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, sou sujeito, tem gente acima de mim e eu também comando. Digo a um vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem, digo ao servo faz, ele faça. Então eu sei que se tu deres uma palavra, pela autoridade que está no teu nome, ela é suficiente. Sabe o que esse homem entendeu? Que a instrução é tão poderosa quanto a presença. Nós estamos entrando num lugar como igreja que, em muitas situações, nós não vamos ter condições de estarmos presentes. Mas se nós reconhecermos a autoridade uns dos outros, as autoridades que Deus nos concedeu, a autoridade que Deus concedeu a cada um de nós, essa instrução que vamos dar uns aos outros será suficiente para o milagre acontecer, para o projeto acontecer, para as coisas fluírem. Isso impressionou Jesus. E por último, e eu gostaria de deixar isso muito aqui pontuado como o final e talvez a parte mais importante dessa conversa sobre o nosso desenvolvimento enquanto homens e mulheres de Deus. Toda esta conversa aconteceu por mediadores. Não foi uma conversa direta de Jesus com o centurião. Foi uma conversa de pessoas enviadas pelo centurião com a mensagem do centurião. E isto impressionou Jesus demais. Porque esse homem foi capaz de partilhar de quem ele era e desenvolver pessoas que lhe cercavam. E isso impressionou Jesus. E isso é uma missão que todos nós temos. Nós não podemos ser dos líderes levantados por Deus, ou daqueles que dizem: deixa que eu faço. Nós temos que ser daqueles que inspiram as pessoas ao ponto de dizer para elas: eu sei que você pode fazer também. Deixa que eu dou comida. Não, dê de vocês o que comer. Por isso que Jesus se impressiona com esse homem. E é isso que vai impressionar o Senhor no nosso ministério. Nós temos a capacidade de todos falarmos a mesma língua, estarmos sujeitos ao mesmo espírito, termos uma mesma identidade. Os discípulos foram reconhecidos como discípulos de Jesus porque eles falavam como Jesus falava. Eles se portavam como Jesus se portava, por isso que eles eram reconhecidos. Tu anda como eles. Pedro foi reconhecido no dia que negou Jesus, porque tu olhava para Pedro, tu via Jesus. Tu via a identidade de um ministério, tu via a identidade de uma missão, tu via a identidade de um grupo de pessoas que tornaram-se um, de tão unidos que eram. E não havia como negar que era.
Negou porque estava com medo de morrer. Mas estava na cara que era. Nos próximos tempos, nós vamos crescer demais. Escuta o que eu estou te dizendo. Está chegando um tempo que o Senhor vai frutificar demais essa igreja. Mas é necessário que nós tenhamos uma mesma linguagem. Em 2022, quando eu entrei aqui, nesse lugar aqui, nesse prédio, Deus me deu uma palavra. Fernando, tu tens 10 anos para preparar alguém para assumir o pastoreio local da igreja sede. Já se passaram 3. O tempo está correndo, já não são 10, são 7. Por que Deus está pedindo isso de mim? Porque vai chegar uma hora que nós vamos nos expandir. Hoje eu estava fazendo uma conta, nós somos 6 igrejas. Daqui a pouco vão começar a nascer igrejas. Se nascerem 24, estamos em 6, mais 20 que seja, mais 18 que seja, não é algo tão longe. Se isso acontecer, só para cumprir a agenda de ir nos aniversários da igreja, eu já vou passar 2 finais de semana fora, todos os meses. Se nós formos para 36, se nós formos para 48, eu vou vir uma vez por ano no aniversário dessa igreja, só para cumprir os aniversários, para você ter uma ideia. E a promessa de Deus é que será muito mais do que isso. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que eu vou ter que ter pessoas junto comigo lá nesse lugar. Mas eu não posso ir para esses lugares se quem eu deixar não falar a linguagem que Deus nos deu. Porque a bênção do Senhor não pode trazer dores. Então eu tenho dito, aqueles que já exercem liderança, formem gente melhores do que vocês, ao ponto de vocês se tornarem dispensáveis. Porque Deus não vai te descartar. Deus vai te levar para um lugar novo. Um lugar de necessidade. É para isso que eu estou trabalhando. Ah, mas aí talvez algumas pessoas vão se decepcionar. Azar delas que estão grudadas em mim, não na visão que Deus deu. Deus me deu uma missão, eu vou cumprir a minha missão. Deus já está trabalhando tão forte no meu coração, que Ele já está tirando do meu coração o desejo de pregar no domingo à noite. Eu já venho pregar no domingo à noite com o encargo da responsabilidade, mas sem aquela, a minha alegria tem sido pregar aqui na segunda-feira. Por que Deus está fazendo isso? Para que eu não sofra quando chegar a hora. Para que a igreja já esteja acostumada a ouvir outras pessoas e entender que o poder não está no mensageiro, está na mensagem. A mensagem que nós carregamos aqui é poderosa. E quem pregará a mensagem se tornará poderoso no Senhor. E o Senhor está me levando para esse lugar de formação. Eu creio que esse culto de segunda-feira, no futuro, quando um pastor local assumir, eu vou ficar com a responsabilidade do culto de segunda-feira. Por quê? Porque a gente vai unir a igreja toda. Esse culto tem tudo para ser um culto de milhares de pessoas, na segunda-feira, só com a formação e o desenvolvimento e o relacionamento daqueles que estarão à frente da igreja. E um pastor local cuidando do dia a dia das pessoas, natural, cuidando das demandas da igreja local, com excelência, com dedicação, amado pela igreja, respeitado pela igreja. E quando nós chegarmos num lugar que eu já não posso mais estar sozinho, vai ser igual foi a sede. Chegou um dia da sede que não dava mais para ir sozinho, a gente precisou começar a chamar integrais para estar conosco, e assim a igreja vai evoluindo. Então, meu irmão, olha para esse camarada aqui e se inspire com ele, como Jesus se inspirou ao ponto de olhar para Israel e dizer assim: olha que homem de fé, olha que homem que eu não vejo nem em Israel, um camarada com esse entendimento, ama a nação, valoriza quem ele serve, é valorizado pelos que servem, reconhece as organizações que Deus estabelece como uma espinha dorsal para o crescimento.
é um homem que consegue transferir o que ele carrega para que as pessoas possam dizer exatamente o que precisa ser dito. Jesus viu muito do ministério dele na vida daquele camarada, porque Jesus fez exatamente isso com os discípulos. Jesus amou ao ponto de dar a vida por eles. Jesus amou ao ponto de dizer assim: a partir de hoje vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos, porque tudo que eu recebi, isto eu tornei conhecido a vocês. Jesus reconheceu naquele homem o que ele mesmo fazia, quando ele dizia: eu não faço de mim mesmo, eu faço da parte daquele que me enviou. O Pai é que me enviou e que me autorizou e me tornou para que eu possa ser. Esse homem disse a mesma coisa. Esse homem, apesar de ser um arquétipo ou um soldado romano, é um arquétipo do que a igreja deve ser, uma representação do caráter de Jesus. Em nome de Jesus, que Ele levante essa igreja como uma igreja que Ele possa olhar para o Pai e dizer assim: olha, tenho visto fé nessa igreja, tenho visto fé que eu não vejo em muitos lugares que deveriam ter e que não entenderam, mas ali eu estou vendo fé. O resultado foi que, quando os servos chegaram, a situação estava resolvida, porque no final das contas é assim que acontece mesmo. Deus espera da gente competência, Deus espera da gente dedicação, Deus espera da gente amor, Deus espera da gente envolvimento, mas quem resolve mesmo é Ele. Quem estabelece é Ele. Quem faz é Ele. Quem dá o crescimento é Ele. Quem realiza o milagre é Ele. Então que a gente possa se desenvolver nisto. Se você exerce já liderança, não centralize em você. Não deixe morrer com você. Não seja o que faz tudo e o deixa que eu faço. Seja o que inspira pessoas a aprenderem a fazer tão bem quanto, para que Deus possa expandir a videira, te levar mais além, para que você possa também se sentir realizado, porque a alegria do reino de Deus é se expandir. O contentamento no reino de Deus é você ter a certeza que você está sempre numa evolução, numa expansão espiritual, ministerial, cultural, educacional. O Senhor trata conosco assim. Então, guarde isto. Hoje eu estava refletindo, eu não sei se alguém já falou sobre isso, se usa essa nomenclatura, eu nunca ouvi. Nós temos aqui gente da academia, mas eu guardei isso como veio no meu coração. Teologia empírica, ou a pedagogia do empirismo, que é você dar às pessoas a capacidade de desenvolver o conhecimento por meio da experiência. Dê às pessoas a capacidade de se desenvolverem por meio da experiência. Quando você dá experiência, quando você dá missão, quando você dá responsabilidade, a tendência daqueles que têm o coração reto é de fato se responsabilizarem, aceitarem e se dedicarem àquilo. Mas dê essa experiência às pessoas. Acredite que as pessoas podem se desenvolver. E você vai ver Deus acrescentando, Deus realizando, aquilo que você faz se multiplicando. Porque no final das contas é isso que Deus quer ver. Todos os seus filhos dedicados, trabalhando, fazendo algo, se sentindo úteis, não apenas sentados como espectadores, mas como parte atuante de gente que está trabalhando, de gente que está protagonizando o que o Senhor está fazendo. E cabe a nós, que temos essa capacidade, fazermos assim, em nome de Jesus.